Todos aqui com certeza devem conhecer o mangá Tenkaichi, até porque se não conhecessem não teriam clicado no vídeo. Mas brincadeiras à parte, eu estou aqui de volta para fazer mais um ranking desse mangá incrível e dessa vez sobre algo que até hoje eu nunca vi ninguém fazer um ranking sobre: as técnicas de Tenkaichi e quais são as 10 técnicas mais fortes e poderosas dos personagens desse mangá que apareceram até o momento. Porque é sobre isso que eu vou falar nesse exato momento. Mas antes do ranking, vou só falar rapidinho algumas das condições que eu coloquei nessas técnicas e por que alguns personagens não estão presentes nesse ranking que eu vou mostrar para vocês. Para deixar mais simples, eu considerei apenas técnicas que foram nomeadas até o capítulo mais atual desde a data de lançamento deste vídeo, ou seja, Togo Shigekata e Yasuke. Infelizmente não estão nessa lista, porque nenhum deles possui uma técnica nomeada, como aqueles nomes em destaque que aparecem na página do ataque. Eles têm apenas ataques e defesas básicos. E por isso também o Ishun, da luta mais recente, também não está nessa lista, porque até o capítulo que eu vi, ele não teve uma técnica própria que tenha sido nomeada. E por último, eu deixei apenas uma técnica por personagem, para não deixar desigual para alguns personagens que são muito mais fortes ou muito mais fracos, para ter uma posição a mais no ranking. Assim eu acho que fica mais fácil da gente entender o ranking e toda a lista. Então vamos parar com as enrolações, com as explicações e ir direto ao ponto com o 10º lugar dessa lista, com a técnica Cauda do Trovão de Hattori Hanzo. E ela está por último porque é a técnica nomeada mais simples e fraca de todas, já que consiste apenas em um ataque surpresa feito de costas usando uma lâmina oculta na outra ponta da lança de Hattori Hanzo. Nada lá muito elaborado ou difícil de desviar. Por isso fica aqui no último lugar de todos, e também porque é a única técnica do Hattori que realmente é boa de se mencionar que tem um nome. E em nono lugar fica o companheiro de Hattori Hanzo, Honda Tadakatsu, com a técnica Kongo-Nyo, bloqueio de Varja, que é um bloqueio absoluto com sua lança que mata tudo que entra em seu alcance. E foi exatamente isso que fez o Honda Tadakatsu passar por 57 batalhas sem sofrer nada mais do que simples arranhões, dizendo que nem mesmo os deuses podem entrar no domínio de Honda Tadakatsu. Mas se ele realmente fosse assim tão poderoso, o Honda não teria perdido a rodada. Mas pelo menos eu tenho certeza que esse bloqueio seria capaz de superar a Cauda Trovão do Hanzo. Então, considerando que essa técnica já foi superada, a do Honda Tadakatsu, mas que consegue ser mais forte que o 10º lugar, ficou aqui. E em 8º lugar, então, fica a técnica nomeada do personagem que venceu o bloqueio Varja, Céu Único, Ascensão Reversa do Dragão, que foi usada por Miyamoto Musashi para cortar, mais uma vez, o corpo de Honda Tadakatsu, que antes, graças ao seu corpo e ao bloqueio, não recebia nenhum ferimento. Mas essa técnica específica do Miyamoto Musashi não é nada elaborado, complicado ou poderoso. Simplesmente um golpe feito por uma das espadas de Miyamoto Musashi que cortou o peito do Honda. E pela sua simplicidade e ser um ataque meio básico, por assim dizer, ele não consegue ficar assim muito alto, porém é mais poderoso que o bloqueio que foi quebrado pelo personagem. E em 7º lugar, me surpreendendo um pouco depois de fazer essa lista, fica o Olho da Noite Clara, Espinhos da Teia do Paraíso, de Toda Seigen, que é uma forma mais evoluída e limitada do Olho da Noite Clara, mas limitada de uma forma boa, em um bom sentido, porque antes os sentidos do Toda Seigen eram expandidos por toda a floresta na qual ele estava participando dessa rodada, para ele conseguir se defender dos ataques surpresa e de longa distância da Fuma Kotaro, que usava aquela shuriken Fuma enorme. Mas quando essa técnica se foca apenas em coisas de perto, ele se torna capaz de ver até mesmo as sinapses do cérebro dentro da Fuma,
para poder prever seus movimentos e até tudo que ela for falar, mesmo sem ele conseguir ouvir nada. É como se fosse uma visão do futuro, mas que só pode ser usada em certos casos raros. Nesse caso, quando ele conseguiu manter a Fuma Kotaro em uma distância muito menor e garantir que ela ficasse nessa distância. Porém, em outras situações eu não acho que seria uma técnica assim muito utilizável. E em sexto lugar, fica a arte de drogas da Fuma Kotaro, Miyagi Orochi número 6. E mesmo eu sabendo que essa técnica não é bem um ataque, eu considerei uma técnica, já que foi especificamente essa droga que fez a Fuma Kotaro ser a vencedora de sua rodada, além dela ser também nomeada como Miyagi Orochi número 6. E essa droga acelera a circulação sanguínea da pessoa com o veneno. E graças a isso, a Fuma consegue superar os limites humanos e se tornar basicamente a besta mais forte da face da Terra, superando inclusive o olho da noite clara e espinhos da teia do paraíso. E levando essa lógica, ela também poderia ultrapassar as outras técnicas abaixo aqui no ranking, considerando que ela se torna mais rápida e poderosa, apesar de suas desvantagens, onde cada um de seus ferimentos não estanca com o tempo até que o efeito do veneno passe. E em quinto lugar, superando metade dessa lista, fica o Mapa do Mundo, que assim como as drogas da Fuma, está aqui por ser uma técnica nomeada, apesar de ser algo que apenas Sasaki Kojiro é capaz de utilizar, ou pelo menos até agora no Tenkaichi. E essa técnica se manifesta quando Kojiro sente uma grande dor, entre aspas, fazendo ele analisar tudo e qualquer coisa que seus olhos veem em sua frente, até mesmo pedras, cimento e até centímetros entre cada detrito que está voando no meio de seus ataques. E o nome dessa técnica é o Mapa do Mundo, onde tudo pode se tornar uma arma para que Sasaki Kojiro consiga utilizar no meio do combate, praticamente usando o espaço ao redor dele à sua própria vontade. E com certeza essa técnica seria um desafio para muitos participantes do Tenkaichi, que assim como Hanzo, provavelmente não estariam preparados para seus ataques e sua lâmina sendo usado junto do local de batalha, inclusive tendo seu modo de luta e jeito de agir sendo totalmente analisados por esse personagem. E em quarto lugar, temos uma técnica bastante recente chamada Nagi, ou na tradução, calmaria, do lutador também mais recente do Tenkaichi, Jinsuke Hayashiki, que mesmo tendo aparecido recentemente em alguns capítulos do mangá, ele já possui um ataque merecedor de um pódio e eu vou falar o porquê disso. Por causa que o corte que ele usa com a espada usa o tempo que o cérebro leva para processar as informações recebidas pelo corpo usando os 5 sentidos, como os olhos, o ouvido, até mesmo o tato. E esse pequeno espaço de tempo que o cérebro leva para poder processar, ele corta seu oponente de uma maneira que ele não percebe. Um ataque que, literalmente, corta o tempo, criado inclusive para cortar o domínio dos deuses, depois do Jinsuke ter estudado completamente o corpo humano em todos os seus mais mínimos e míseros detalhes. E esse ataque super veloz consegue ser tão rápido que o cérebro nem mesmo processa que ele foi morto, ou cortado, ou ferido, fazendo ele morrer antes de sequer saber que está morto. Então, na minha opinião, essa técnica pode ser superada apenas pelo pódio desse ranking, o top 3 de tudo que eu vou falar exatamente agora. E chegando aqui, finalmente, no top 3 das técnicas mais fortes de Tenkaichi, temos o terceiro lugar, que fica a técnica Kamaitachi, em geral e suas variantes, que pertencem ao Hinochoko, que é uma técnica que consiste basicamente em criar lâminas feitas de vácuo a partir dos movimentos ultra rápidos e poderosos do Hinochoko com uma força inigualável. Seja esses membros usando suas mãos, seus pés ou de qualquer maneira, como se essa fosse a sua lâmina, uma espada feita de vácuo que consegue cortar facilmente as coisas em sua frente. E, inclusive, essa técnica, Kamaitachi e suas variantes, foram capazes de enfrentar o grande Kamizumi, o deus das artes marciais. Um ataque que eu acredito ser poderoso demais para ser ignorado por outros participantes do torneio, e com certeza iriam ter dificuldade contra o Hinochoko,
considerando que o Kamizumi estava já com o segundo portão para desviar de uma das variações do Kamaitachi que lançam diversas lâminas de vácuo de uma só vez. Então, para que isso aconteça, teria que realmente ser alguém muito poderoso. E indo então para o segundo lugar, nós temos a técnica Ciclo Sem Fim de Yagyu Monenori, uma técnica que ele mesmo desenvolveu durante seus 3 anos em isolamento, treinando apenas dentro de sua mente, sem conseguir se mover direito ou praticamente fazer qualquer coisa com uma espada. E desse jeito, ele conseguiu desenvolver a técnica Ciclo Sem Fim para poder dar uma boa morte ao seu oponente na visão dele. E essa técnica é tão poderosa que consiste em ataque e defesa combinados em diversos golpes consecutivos, capazes de controlar os movimentos do seu oponente, deixando apenas uma sensação de afogamento na pessoa que está sofrendo por essa técnica. Algo feito realmente para fazer o oponente sentir uma dor imensa e constante, mas ainda assim mantendo a vítima viva o tempo todo, até que o Monenori consiga arrancar tudo de dentro dessa pessoa e matar ela de uma só vez. Mas eu devo admitir que mesmo essa técnica sendo apenas um movimento muito preciso, rápido e bem desenvolvido de espada, e também muito poderosa, eu também considerei que ela deveria ficar em segundo lugar, principalmente pelo dono dessa técnica, que é o Yagyu Monenori, um dos personagens mais poderosos do Tenkaichi. Então deixar ela aqui em segundo lugar, por ser uma técnica desenvolvida por ele, pra mim foi a escolha mais certa, mas lembrando que isso é toda minha opinião. E por último, em primeiríssimo lugar, a técnica que supera todas as outras até o momento no mangá, e que se tornou uma meta para outros lutadores do Tenkaichi, o Portão do Despertar Celestial, ou os Portões de Kamizumi. E mesmo sabendo que isso não é exatamente uma técnica ou um ataque e defesa, eu considerei isso aqui uma técnica pelos mesmos motivos da arte de drogas da Fuma, por ser algo nomeado, e que também foi especificamente isso que tornou Kamizumi o deus das artes marciais, ou um Bunshin. E outro motivo de eu estar considerando isso é que todos os outros lutadores podem atingir esse mesmo estado, assim como o próprio Kamizumi. Porém, ainda não chegaram a esse ponto de abrir o primeiro, segundo, terceiro portão, com exceção de Hinochoko e Ishon, que são verdadeiros monstros do torneio, pelo menos até agora. E esses portões super poderosos faz praticamente o lutador alcançar o reino dos deuses, superando quaisquer limites humanos que ainda existam dentro do seu corpo. Inclusive foi por causa desse portão também que o Ishon conseguiu a vantagem na batalha mais atual de Tenkaichi contra o seu oponente. E mesmo com os riscos de abrir os portões mais profundos dessa técnica, ainda assim é algo que eles estão dispostos a correr para vencer o Tenkaichi. Então eu considero que essa técnica merece estar aqui em primeiro lugar. Mas e vocês, concordam com essa lista? Lembrando que ela é puramente minha opinião, depois de ler e reler o mangá e revisar as técnicas. Então eu também quero saber de vocês, quais são as suas opiniões? Deixe aqui mais comentários, o que vocês acham, o que vocês pensam. E não esqueçam de deixar o like aí embaixo junto do comentário, porque eu quero que a gente se veja logo no próximo vídeo, próxima live ou em qualquer momento que vocês estiverem dispostos.